Ora, bom dia a todos, muito obrigado pela amável introdução, muito obrigado pelo convite, é com todo o gosto que eu aqui estou. E quando olham para o título da minha apresentação, boa parte dos que aqui estão vão dizer lá vem mais um falar de cenários do clima para 2050, 2080, lá vem mais um falar de autoestradas para o inferno. Ora bom, eu de facto vou fugir a esse tema porque acho que o inferno já começa a cá estar e em vez de olhar para a frente vou olhar para trás, para desde 1980 até agora, que é quando em Portugal temos registros bastante sólidos do que tem acontecido. E vou tentar mostrar-vos que, de facto, há uma assinatura das alterações climáticas e vou tentar convencer-vos de que, em certa medida, é possível quantificar esse impacto. Ora bom, a motivação todos conhecemos. Eu diria que se isto fosse o gráfico de vendas do produto de uma empresa de que eu tivesse herdado do meu pai e fosse administrador desde 2000, diria que tinha boas notícias. Vemos que o volume de vendas está a aumentar, há uma série de picos interessantes. Infelizmente não são produtos, não são vendas, é área ardida. E se esse produto fosse, por exemplo, gelados, eu diria, bom, não só eu estou a aumentar a venda, como até estou a expandir o produto para fora da época. Volto outra vez a dizer que de facto não se trata de gelados, mas de áreas queimadas. E também não me parece que seja necessário estar aqui a tentar impingir os testes estatísticos, porque os gráficos até estão bem feitinhos, começam do zero, não estou a puxar nada, não estou a tentar valorizar nenhuma das colunas e, portanto, acho que é uma boa motivação para tentar perceber porque é que estas coisas acontecem. Claro que tenho que usar um racional. Ontem o nosso colega Lenin falou do Triângulo do Fogo. Eu vou falar também do Triângulo do Fogo na perspectiva do meteorologista e do climatologista, portanto, os lados interiores são a do meteorologista, ou se quiserem, de quem tem que lidar com o fogo numa escala relativamente curta e, portanto, já sabemos que o estado de stress da biomassa é importante porque é o combustível. Temos, obviamente, que as condições meteorológicas são fundamentais na medida em que vão proporcionar o comburente e, sobretudo, a forma como a dinâmica da reação química irá ter lugar. E depois, obviamente, os humanos, porque sabemos que aqui em Portugal, ou na Península, em boa parte da Europa Mediterrânea e em muitos outros lados do mundo, de facto, a origem dos fogos é essencialmente antropogénica por uma diversidade de razões. Aqueles que são climatologistas como eu e que tentam olhar para isto de um ponto de vista de organização estatística disto tudo, eu diria que a paisagem, aqui entendida num sentido bastante lato, não é? Como sendo não só a estrutura da paisagem, como a sua evolução, o clima, entendido também aqui como a sociologia dos estados do tempo, que são mais ou menos propícios ao desenvolvimento de ignições e à sua propagação, e finalmente a dinâmica da população, também entendida num sentido lato, né, tanto desde o tipo de ocupação, portanto, a variação etária, etc. Tudo isto vai ter que ver com a forma como o regime de fogo irá evoluir numa determinada região. Eu vou focar-me essencialmente na parte da atmosfera e do clima, porque é aquilo que eu, de facto, mais tenho estudado e não gosto de falar de coisas de que perceba menos do que deveria. Ora bom, portanto, de um ponto de vista meteorológico, todos conhecemos que há índices de perigo meteorológico. O DSR, é uma medida apropriada no sentido que diz a literatura que é boa para se somar ou se fazerem médias no espaço e no tempo. E o que eu tenho aqui é apenas uma média para Portugal continental do DSR acumulado desde 1 de janeiro até 31 de dezembro. E também não é preciso estar aqui a perder muito tempo, que se nota que há uma evolução
para pior. Portanto, uma evolução para vegetação mais estressada e para condições meteorológicas mais propícias a que haja incêndios. E, de facto, eu posso decompor este gráfico em dois. Vemos no canto superior esquerdo o acumulado desde 1 de abril até 30 de junho e que, de certa forma, terá que ver com o estado de stress da vegetação no início da época de incêndios e não me parece também difícil de vos convencer que há uma diferença notória de antes de 2000 e depois de 2000. A nossa colega Mercedes falou, de facto, que 2000 é, na literatura, tomado como um bom limiar para o começo da quinta geração, se não estou em erro. Ora bom, mas também, e sobretudo, a época de incêndios, vemos que depois de 2000 começa a haver um comportamento diferente da série temporal, que é do 2000 é apenas aqui convencional, não fiz nenhum teste estatístico para saber se há algum salto, mas não é isso que importa. Na realidade, de facto, há diferenças. Ora bem, como é que eu vou olhar para os impactos? O que é habitual é olhar-se muito para áreas queimadas, para a variação dessa quantidade. Eu vou olhar para um parâmetro diferente, que vai ser a potência libertada pelos incêndios. Portanto, essa potência libertada por incêndios é mensurável a partir de satélites. Portanto, no fundo, eu sei que o satélite capta radiação. Essa radiação, quando há um incêndio, parte dela chega ao satélite e, sobretudo, num intervalo de comprimentos de onda da ordem dos 4 micrómetros e, portanto, existem algoritmos que permitem, de facto, estimar a potência radiativa libertada por um determinado incêndio ocorrendo num determinado pixel, digamos. Ora bem, as vantagens são inúmeras. Primeiro, eu sendo físico, a energia e a potência radiativa é um parâmetro que me parece muito apropriado, portanto é um número que tem significado físico, eu sei o que é que eu estou a fazer com ele, mas também é um número que é obtido a partir de um conjunto de sensores que, de certa forma, são estáveis ao longo do tempo e extraído através de algoritmos consistentes, ao contrário da área ardida, cuja medida varia muito com políticas, com regiões. Aqui eu tenho a certeza que há uma certa homogeneização e, pelo menos, eu sei qual foi o método exato como foi extraída essa quantidade. Essa é a primeira razão. A segunda é que nós sabemos que o perigo de incêndio, ou o perigo meteorológico de incêndio, é sempre analisado com base num conjunto de índices. Em Portugal e em boa parte do mundo, o sistema canadiano é longe aquele que é mais utilizado. Ora, o sistema canadiano, quem olhar para a sua gênese, sabe que o Build-Up Index e o Initial Spread Index e o Fire Weather Index, digamos como último índice desta camada de caracterizadores de incêndios, foi originalmente concebido tentando replicar, com base em parâmetros meteorológicos, a energia libertada na frente de incêndio, em que o BOI estaria muito ligado à quantidade de biomassa disponível e, portanto, passível de libertar energia por unidade de massa de biomassa, unidade de biomassa, e, por sua vez, o ISI tem a ver com a quantidade de biomassa queimada por unidade de tempo e, portanto, quem quer analisar a energia libertada ou a potência libertada no incêndio, é natural utilizar o FWI como uma covariável importante. Ora bem, aqui à direita, o que eu estou a mostrar é um produto que alguns de vós conhecerão, que está numa plataforma na Ceasefire, que é um conjunto de classes de severidade ou de classes de perigo de incêndio que se foram desenvolvidas exatamente utilizando o sistema canadiano calibrado com a potência historicamente registada por um conjunto de satélites. Ora bem,
o que temos aqui é as classes ao longo de 2017 e aqui a única coisa que eu vos quero convencer é que, de facto, se repararem, quando temos as classes mais severas, era quando apareceram os grandes incêndios e, portanto, isto é uma forma qualitativa de dizer, bom, que este racional funciona de certa forma. Ora bem, portanto, o que eu vou tentar fazer é mostrar-vos como é que eu posso desenvolver um modelo estatístico que me permita descrever de forma bastante rigorosa o comportamento dos incêndios. Depois vou mostrar como, aplicando este modelo estatístico a pré-2000 e pós-2000, eu vejo qual é o impacto que as condições meteorológicas típicas dos dois períodos têm no comportamento da libertação de energia. Ora, qualquer pessoa que, não como eu, mas que anda mesmo no campo a combater incêndios, sabe que a partir de 800 megawatts os incêndios não são combatíveis, portanto, são quando muito consegue-se tomar conta ou proteger o que se pode, mas dar cabo de um incêndio com 800 megawatts não me parece, não é possível. Portanto, se eu tentar mostrar-vos qual é o impacto das condições meteorológicas nestes incêndios que libertam mais energia e mostrar que há diferenças, já haverá um argumento razoavelmente convincente. Ora bem, primeiro, olhemos para a evolução do FWI. Esta é uma análise típica de climatologista. Bom, o que temos no gráfico em cima é o número de dias em que a média que foi observada para o período, a média do FWI observada para o período em Portugal. Em baixo, a segunda linha é para os meses de junho, julho, agosto e setembro, exatamente a mesma coisa para o período 2001-2022. Em baixo está a diferença. Bom, e é mais que notório de que há um aumento significativo de FWI, em média, portanto, de um primeiro período para o segundo período, e em que esses aumentos ocorrem, boa parte deles, em regiões que sabemos que são propícias a incêndios, como o Algarve ou o Nordeste. Ora bem, em termos de classes, e agora falo das classes que há bocadinho vos apresentei, se nós juntarmos as classes muito elevado e extremo e contarmos o número de dias no período, em cada um dos dois períodos, vemos também que há aumentos significativos das classes mais extremas. Portanto, isto mostra que, de facto, valerá a pena construir um modelo estatístico que me permita conectar o FWI com esta variedade de dias de perigo extremo ou muito elevado. Ora bem, muito rapidamente vou explicar como é que um modelo destes se faz. Primeira coisa, podemos olhar para a potência libertada pelos incêndios, neste caso são todos os hotspots que são classificados como sendo fogos de vegetação do MODIS, em que temos um conjunto de quase 63 mil eventos, e aqui está uma coisa que é típica de fazer, que é o que se chama de papel de probabilidade, que é, eu pego nesses 63 mil eventos, escolho uma distribuição, a distribuição é uma log normal, portanto, e o argumento é o logaritmo da potência. Portanto, se repararem, isto é uma distribuição completamente macabra, porque tem uma cauda brutal, porque o logaritmo do logaritmo da potência libertada é que tem uma distribuição normal. Mas se repararmos, para ser uma distribuição log normal, ela teria que estar aqui ao longo deste tracejado. Não está. Vemos que há um escape nas duas caudas da distribuição, o que sugere utilizar não uma distribuição log normal, mas uma distribuição log normal truncada, enxertada com duas outras distribuições. Ora, diz-nos a estatística que os extremos tendem a seguir Pareto generalizado. Portanto, sem entrar em grandes pormenores, o que eu mostro aqui é a função de distribuição de probabilidade de uma log normal truncada com duas Paretos enxertadas. A curva a preto é aquilo que o modelo teórico diz, a curva a vermelho é aquilo que eu obtenho dos 63 mil eventos. Se repararem, e
eu juro-vos que não aldrabei, não é? Portanto, as coisas são bastante coincidentes. E se eu passar para a distribuição mesmo, que é derivada e, portanto, é muito mais sensível a tudo o que é ruídos, continuamos a ter algo muito razoável. E se eu fizer aquilo que os estatísticos gostam, que é um gráfico quantil, vemos que, tirando uns extremos, são mesmo incêndios que libertam brutalidades de energia ou muito poucas, há um 0,001% dos casos, ou coisa parecida, que saem da coisa. Ou seja, o modelo destes parece bastante razoável. Bom, segunda coisa. Onde é que agora entram as condições meteorológicas? Será de esperar que, quando um FWI for mais elevado, que haja uma tendência para que estas curvas se desloquem para a direita, que é um sinal que passa a haver uma maior probabilidade de se libertar mais energia. Isto em estatística faz-se de uma forma relativamente simples, que é utilizar o FWI como covariável. Bom, e sim fizemos. O que está aqui é a sensibilidade da curva ou da distribuição ao FWI e vemos aqui, estes FWIs são apenas, isto é para Portugal inteiro, não estou a pensar em região nenhuma, portanto, se quiserem, isto tem a ver com percentis 10, 25, 50, 75 e 90 do FWI, de todos os casos. Mas vemos perfeitamente que, à medida que o FWI aumenta, isto vai se tornando mais complicado. E para vermos se a coisa funciona ou não, ainda fizemos um teste a seguir, que foi o seguinte, foi, com este modelo, e com os FWIs observados, gerámos uma distribuição teórica. E tentámos comparar com a distribuição observada. E, novamente, vemos que as coisas são muito razoáveis. Qual é a vantagem disto? É que agora, se eu mudar o cenário, portanto, o conjunto de FWIs, eu sou capaz de ter uma ideia de qual vai ser a distribuição. Portanto, é um instrumento, é uma ferramenta muito boa para eu ver qual é que é a sensibilidade da potência libertada pelos fogos, ou da probabilidade de ter fogos que libertem uma determinada potência, em função de um determinado conjunto de FWIs. Portanto, este é o racional da coisa, é a estratégia. Ora bem, portanto, há um problema. É que eu utilizei todos os dados móveis que são disponíveis, desde 2001 até agora, mas eu gostava de comparar com 1980, 2000. Aí vou ter que usar um mecanismo que os climatologistas usam muito, que é tentar modelar a coisa. Ora bem, para isso preciso de dados. Bom, mas dados desde 1980 existem em Portugal muitos, em particular os dados do SEGIF, no que respeita a ignições. E para as ignições, eu sei o local de ocorrência, sei a data em que eles ocorreram e sei qual foi a área queimada. O problema é que eu não sei a energia. Como é que se pode fazer isto? Bom, a ideia vai ser tentar interceptar hotspots libertados, detectados por satélite, com as ignições são muitíssimo mais, porque eu aqui incluí mesmo fogachos e tudo, e tentar agora descobrir quais valores é que eu posso assignar às ignições que sejam compatíveis com os hotspots detectados por satélite, porque o satélite vai detectar não só ignições, como todo o decorrer do incêndio. Eu tenho que arranjar maneira de tentar encontrar um critério que me procure destrinçar qual o conjunto de ignições que são modeláveis pelo modelo que eu vos mostrei anteriormente. Ora bom, como é que se fez isto? E o resultado, vão ver que de todo este conjunto só consigo identificar com segurança 3.284 eventos. Foi muito simples. Fomos ao conjunto, à plataforma SEGIF, desde 2001 até 2022, e fomos fazendo limiares de fogos. Ou seja, primeiro eliminámos os fogachos, portanto, só fogos acima de 1 hectare, e vimos, será que o modelo funciona? E vimos que não funciona. Fomos aumentando, até que arranjámos um modelo que, muito razoavelmente, ou seja, as ignições associadas aos hotspots, seguem um modelo para incêndios com mais de 7 hectares. Portanto, na realidade, eu acredito que, bom, portanto, ou seja, qual é agora a profissão de fé? É dizer assim, bom, agora, se para 2001 até 2022 as ignições associadas a fogos que queimam mais de 7 hectares seguem este modelo, eu vou poder agora ir aos registros de 1980 até 2000 e fazer exatamente o mesmo critério e ver se
com esse critério, gerar com este modelo potências radiativas e comparar os resultados. Esta é que é a maneira como se pode tentar olhar para o problema. E então o que temos aqui é muito interessante. Se olharem, vemos o que está a preto é, se eu utilizar a base de dados inteira, portanto os FWIs associados a todas as ignições com mais de 7 hectares da área ardida, e gerar a distribuição de potências radiativas, tenho a curva a preto. Se eu agora fizer isso só para os fogos entre 1980 e 2000, tenho a curva a verde. E a seguir fizer isto para 2001, desculpem, tenho a curva a vermelho. 2001, 2022, tenho a curva a verde. E, apesar de não ser daltónico, reparei há pouco que fiz um disparate. É que no gráfico da direita, a curva a verde devia estar a vermelho e a vermelho estava a verde. Mas pronto, paciência, confundir a verde para vermelho para um sportinguista é muito grave, não é? Mas peço desculpa aos sportinguistas e a mim próprio pelo erro. Mas o que é interessante é, as três curvas ali não se vê diferença nenhuma. Mas uma maneira de ver é, por isso, simplesmente fazer o quociente das curvas em termos de variação, ou seja, imaginemos o valor 2,5. O valor 2,5 vai ter uma probabilidade dada a preto. Atenção, é importante perceber que esta curva aqui é aquilo que se chamam curvas de excedências, que é 1 menos a probabilidade, que é o que me interessa como quem vai gerir fogos. Qual é a probabilidade de um fogo exceder um determinado limiar? E, portanto, o que ali está é, por exemplo, valor da probabilidade da curva a verde menos valor da probabilidade da curva a preto a dividir por valor da probabilidade da curva a preto, portanto, uma variação relativa multiplicada por 100. E os resultados são mais que evidentes, que é, para fogos acima de logaritmo 2, ou seja, de 100 hectares, mas sobretudo para fogos de 500 ou 600 e de 1000, que é 3, se repararem, no primeiro período, comparado com o total, são menos 30%, ou menos 25%. E mais 25%, ou seja, isto do ponto de vista estatístico é brutal, ou seja, quem esteja preocupado com fogos muito grandes, acautele-se, porque eles vão ser mais e muito mais, não é mais 10%, é mais 25%. Ora bom, o que é que se pode fazer com isto tudo? Bom, vou voltar ao triângulo do fogo e fazendo algumas considerações. Primeira coisa, o que é que se passa com o clima? O clima não é controlável, felizmente, não é? Porque senão devia ser interessante. Mas é preditível. Quer a meteorologia, é preditível, quer o clima, que se quiser, é possível fazer cenários e que cada vez são melhores. Portanto, no fim de contas, tenho informação bastante credível do que é que vai acontecer. A paisagem, bom, a paisagem é gerível e ainda há bocadinho a nossa colega Mercedes falou de fogo controlado, é gerível a mais longo prazo, no sentido que eu posso reordenar o território. O meu ponto de vista é que, pela forma como estas coisas são, não sei quem é que irá ganhar, será ou a localização do aeroporto de Lisboa, não é? Portanto, o aeroporto irá servir Lisboa, ou a solução da TAP, ou, de facto, adotar-se uma verdadeira política de reordenamento. Portanto, esta parte, eu diria, sabemos como é que se faz, mesmo o fogo controlado tem problemas, como sabem, portanto, sabemos como é que se faz, mas não sei. Bom, a população é educável. Aqui, educável está no sentido moderno, que é de levar a bem através de educação desde os bancos de escola, ou então a antiga, não é? Que é apanha com uma multa, portanto, vulgo cachaporrada. Portanto, no fim de contas, a pergunta é, será que, através de uma política de ignições, é possível mitigar o impacto das alterações climáticas nos mega-incêndios? Ora bem, em conversa com o meu colega José Miguel Cardoso Pereira, uma das coisas que nós sabíamos, bom, no fundo, a grande discussão é sempre, pelo menos, digamos, uma das coisas que muitas vezes na praça pública se diz é para que estar a controlar ignições? Toda a gente sabe que apenas 1% das ignições são responsáveis por 99% da área ardida, ou se não é 1,99 é 10,90, para que estarmos a perder tempo? Outra coisa, pois vai para lá sempre dizer para a televisão tolerância zero, mas cada vez que se proíbe ignições, nós sabemos que há impactos adversos em todo um conjunto da população que vive da exploração da floresta, do turismo, etc. E, portanto, será que vale a pena implementar uma coisa destas?
Ora bem, é evidente que eu não posso estar a decretar estados de emergência, dia sim, dia não, para todo o país, sobretudo porque se muitas vezes não houver incêndios absolutamente nenhum, as pessoas caímos no descrédito. Portanto, a ideia é dizer assim, será que não se consegue arranjar uma forma em que eu tomaria medidas excepcionais para um conjunto muito limitado de regiões, num conjunto muito limitado de dias? Ora bem, dessa conversa surgiu exatamente este trabalho, em que, no fundo, este modelo é uma forma de ter uma ideia de qual é que vai ser o impacto que um conjunto de medidas tem. Vou passar a explicar. O que eu tenho aqui é todos os FWIs que estão associados à amostra de ignições desde 80 até 2022. E os respectivos percentis, são aquelas bolinhazinhas a vermelho. Ali, uma bola encarnada maior é o percentil 95. Ora bom, vou agora fazer é normal sempre em climatologia fazer isto, vou fazer uma política de referência, que obviamente não é concretizável, mas para perceber qual é o efeito. Seria dizer assim, olha, todos os dias em que o FWI esteja abaixo do percentil 1, eu vou ver se consigo, vou arranjar uma medida muito soft, que é uma reduçãozinha apenas de 1% de controle das ignições. E depois entre o percentil 1 e 2, etc., e assim sucessivamente até ao percentil 99. Obviamente que isto é importante para termos uma ideia da sensibilidade. E agora vou fazer uma proposta que eu chamei operacional, entre aspas, não tem nada de operacional, mas é algo que seria drasticamente diferente. Quer dizer assim, olha, cada vez que num determinado concelho, num determinado sítio qualquer, o percentil do FWI for superior ao percentil 95, eu vou dizer que estado de emergência, ou como se fez este verão, de tal maneira que eu consiga reduzir as ignições em 90%. Vamos ver. E então o que é que eu agora posso fazer? Muito simples. Pego no meu conjunto, na minha amostra de dados, removo aleatoriamente de acordo com o primeiro critério, removo aleatoriamente de acordo com o segundo critério e comparo a distribuição de probabilidades. Ora bem, o que temos ali é o critério, lá está outra vez o verde e o vermelho trocados, acho eu, que o que acontece é que, se repararem, quando eu faço a medida drástica, aquela de referência, o impacto é tão grande que se vê a curva mesmo a saltar da outra para o lado esquerdo, portanto, uma brutalidade. Ou seja, se repararem, à medida que a intensidade dos incêndios aumenta, o impacto é cada vez maior do ponto de vista relativo, que é isso que interessa. E a curva a vermelho quase não se nota nada. Mas se agora repararem, agora aqui tem que se mudar o vermelho para verde outra vez, não é? O que acontece é que, se eu fizer o de referência, reparem que eu consigo chegar quase a uma redução de 80% portanto, de 70, mais de 70% a partir de fogos que são aqueles que são incontroláveis. E, bom, mas se eu fizer aquela medida muito soft, que é apenas quando o percentil for superior ao 95, mesmo assim, eu consigo reduções de quase 40% a 50% na probabilidade de excedência de energias que tornam o fogo não combatível. O que me permite, de certa forma, dizer-vos, bom, de facto, a ideia de que não vale a pena controlar ignições talvez não seja verdade. Eu não estou a dizer que isto conte com tudo. Reparem que é um modelo relativamente simples. Eu não tive em conta nada de vegetação, mas apenas assim, bom, até que ponto é que as ignições, em dias perigosos, são importantes? Portanto, reduzir fogos com 10 megawatts ou coisa parecida não importa para nada, é o que acontece, não há redução. Mas os fogos grandes há. E para terminar a minha apresentação, diz assim, sim senhor, mas você fez isto para Portugal, uma escala monumental. Disse, não, de facto eu mostrei isto para Portugal, que é mais simples de perceber, mas agora eu posso fazer isto região a região. E já o fizemos. Vou só mostrar os resultados para o Alto Minho, que acho que é um bom sítio, não é? Ora bem, para a região, para o NUT 2 Alto Minho, o que está aqui, e aproveito só para fazer uma espécie de sumário da estratégia, é muito simples. Vamos ajustar um modelo, reparem, as mesmas características. A parte central segue uma log normal, os extremos não. 2, ajustar um modelo de probabilidades, primeiro às ignições, outra vez um modelo bastante razoável. Segundo, sensibilidade ao FWI. E agora, o que é que eu vou fazer?
vou pegar num período, neste caso vou só mostrar os resultados para 2001, 2022, ver qual é o impacto, aqui ver que a amostra funciona, agora fazer outra vez uma análise de percentis, ver as duas estratégias e o impacto. Então aqui no Minho é muitíssimo grande. Portanto, se repararem, o que é de esperar, porquê? Bom, porque este modelo foi ajustado mesmo aqui à região, o FWI é o ajustado aos típicos da região e a coisa funciona. Podia-vos mostrar para Viseu, onde as coisas funcionam muito bem, podia-vos mostrar para Santarém, podia-vos mostrar para uma série de sítios. Portanto, não é isso que me interessa. Aquilo que me interessa é, no fundo, dizer que talvez eu devesse ter utilizado, para fim desta apresentação, o slide que a Mercedes utilizou, que é, de facto, quando há risco, não arrisque. E talvez valha a pena não arriscar, porque o impacto é exatamente nos jogos que dão cabo da cabeça a quem lá anda a combatê-los. Muito obrigado.